Vou começar com uma perguntinha básica aqui, tá? No geral, em questão do jornalismo esportivo, Tiago, em si, você também que já viajou aí para o exterior também, conhece um pouco e estudioso que é também. Vou começar da seguinte forma: o que você vê, se o que você vê aí, se tem ou não algo diferente entre a mídia esportiva nacional aqui e a estrangeira? O que você vê de diferença, caso tenha aí alguma? Ó, Josina, é claro que cada país tem a sua forma de enxergar e até mesmo praticar o jornalismo, né? Mas no final das contas, o propósito ele é o mesmo, né? Claro, que é informar realmente, que é levar a notícia aos torcedores, aos fãs de futebol e de esporte como um todo, né? Então, assim, é claro que com formas peculiares e particulares de se fazer o jornalismo, mas o objetivo acaba sendo o mesmo, né? Claro que em países em que o futebol é muito forte, né? O futebol é muito predominante, a cobertura jornalística ela acaba sendo praticamente 95% em cima do futebol. E isso acaba refletindo também na cobertura de determinados clubes, né? Então a gente sabe que os clubes com maior audiência, os clubes com maior demanda, são os clubes que levam aí um maior espaço na mídia como um todo, né? Seja em jornal, seja em rádio, seja na televisão e até mesmo na internet. Então, o que às vezes a gente enxerga um pouquinho de diferença, né? Talvez algo um pouco mais cultural mesmo, de país para país, que é a parte da abordagem, né? Ou da forma de se criticar, da forma de se analisar o futebol, é um pouquinho diferente. Aqui no Brasil, a gente vê que muitos do jornalismo esportivo acabam sendo bem radicais aí em determinadas críticas, em determinadas avaliações, né? Algo que acontece muito na Argentina também. Porém, em outros países acaba tendo um nível um pouco mais moderado, mas acho que isso é algo um pouco mais cultural realmente. Mas no final das contas, o propósito é o mesmo, é informar sempre em busca da audiência. É dessa forma que é feito em todos os lugares, né? Boa, boa, Tiagão. Bom, Lucas, e aí? Qual alguma primeira das suas questões aí que você tem aí para indagar o Tiago? Eu queria perguntar para o Thiago Campos em relação à evolução do jornalismo clubista, da sua época, até onde você começou, até hoje. Exemplo, a gente vê Neto, Mauro César. O quanto você acha que isso ganha na perca da audiência, ou até consegue conquistar mais pessoas para acompanhar o trabalho de perto? Essa evolução toda que hoje, cada dia que passa, fica mais descarado. Eu acho que o futebol como um todo, ele mudou, né? Até há pouco tempo atrás, a gente via poucos jornalistas declarando o time do coração ou deixando aberto e apresentando isso para a audiência como um todo, né? Eram poucos ali que se declaravam realmente torcedores, né? Tanto é que uma das figuras mais marcantes, assim, nesse sentido de jornalista torcedor, sempre foi o Chico Lang, do nosso rival Corinthians, que sempre fez questão de declarar ali que era realmente corintiano, né? Porém, eu já fiz alguns cursos em que o Chico Lang foi até mesmo professor ali nesses cursos, né? Ele deu algumas aulas, né? E uma das primeiras coisas que ele disse quando entrou na sala de aula, ele falou assim: ó, aquele Chico Lang da TV, aquele Chico Lang que participa do Mesa Redonda, aquilo ali é um personagem, tá? Eu sou um personagem, porque é
o que a gente busca ali, que é o personagem corintiano, que fala um monte de coisa, fala um monte de besteira, dá uns palpites malucos e tudo mais. Então, aquele Chico Lang ali, vocês esquecem, porque ali é um personagem. E o Chico Lang, como formação jornalística, é um cara com inúmeras formações, é um cara editor por muito tempo ali do jornalismo esportivo na Gazeta, enfim. Então, a gente tinha essa figura muito forte do Chico Lang. Com o passar do tempo, com essas mudanças no futebol, até um pouco dessa modernização e um pouco mais, digamos, uma certa tranquilidade, apesar de hoje existir a rede social, a internet, que é um campo de muitos ataques ali dos torcedores, né? Então, o Mauro César faz uma crítica ao Palmeiras, a torcida do Palmeiras vai em peso lá. De repente, o Mauro Betting, que tem uma ideia de jornalismo um pouco mais serena, se de repente ele fizer uma crítica ou uma outra coisa ao Flamengo, a torcida do Flamengo vai atacá-lo na internet, mas acaba ficando no campo mais da internet. Até um tempo atrás, existia uma preocupação muito grande de como o jornalista declarado torcedor ali iria ser recepcionado em alguns estádios pela torcida, até com uma certa preocupação aí de uma agressão ou algo do tipo. Então criou-se de uma forma muito forte esse receio em se declarar o time do coração. Porém, a gente sabe que o profissional que fez uma faculdade de jornalismo com o foco de trabalhar no jornalismo esportivo, ele tem um clube de coração, ele torce para algum time. Nenhum jornalista esportivo se tornou jornalista esportivo direcionado ao futebol, digamos assim. Nenhum desses jornalistas esportivos se tornou jornalista esportivo não gostando de futebol ou não tendo a torcida para nenhum time. É claro que com o passar do tempo, você consegue, de certa forma, o bom profissional, equilibrar um pouco dessa situação, né? Mas todos têm um time, né? E eu acho que hoje os jornalistas estão se permitindo mais revelar o time de coração e apresentar isso. Isso tem aumentado a audiência pessoal de cada um e também a audiência dos respectivos veículos de comunicação. E com a grande quantidade de ex-jogadores assumindo papéis ali de comentaristas, de apresentadores, essa situação se fortaleceu ainda mais. Então a gente sabe que o Neto vai defender o Corinthians mesmo, que o Paulo Nunes, de repente, ele vai puxar um pouquinho o lado ali pro Palmeiras, pro Grêmio. O Veloso, ele vai, de certa forma, também puxar mais pro Palmeiras. E isso tem despertado o interesse e a audiência dos torcedores. Então é algo que tem sido muito forte nesse momento, e os próprios jornalistas, com essas mudanças, também estão se permitindo a não esconder mais, né? Aquela história do jornalista que fala que torce para o Juventus da Moca, que torce para o 15 de Piracicaba, né? Eu acho que a tendência disso é diminuir, porque hoje em dia, o jornalista que se declara palmeirense, tudo, ele ganha uma quantidade de seguidores e de apoiadores ali muito grande. Então, é muito válido hoje o jornalista, o profissional, revelar, eu torço para o Palmeiras, mas dentro do meu trabalho aqui, se eu tiver que fazer um jogo do Corinthians de São Paulo, eu vou conseguir ser profissional e apresentar e trabalhar da melhor forma possível. Eu já tive situações em que fui fazer jogo do Palmeiras, dentro do gramado, dentro do estádio, e jogos de rivais assim, e é possível separar e ser profissional nesses momentos. Então eu acho que a tendência é crescer essa revelação, digamos assim, dos clubes aí, dos jornalistas. Porque isso tem sido positivo e tem gerado bastante audiência para os veículos de comunicação.